Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando aí mais um vídeo, é isso aí. Então antes da gente iniciar, a gente já pede para você se inscrever. Lembrando aqui para vocês que o propósito do canal é o seguinte: é pegar as dúvidas dos inscritos e tentar sanar essas dúvidas aqui no canal. Por quê, pessoal? Sempre tenho o costume de dizer, a sua dúvida, né, pode ajudar outras pessoas e a dúvida de outras pessoas também pode estar te auxiliando. Então participe. Só para vocês terem noção, pessoal, neste conteúdo aqui, ou seja, nesse vídeo, a gente tem muita informação. Entre elas, só para você saber, será que quando a gente vai fazer alguma oferenda ou entregar uma rosa a uma entidade, a gente tem que tirar os espinhos, porque senão a entidade não aceita? Esta é uma das dúvidas. Então acompanhe esse vídeo do início ao fim, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é claro, vamos tocar a introdução. Enquanto isso, você curte, compartilha e se inscreva no canal. Vamos lá! Vamos lá, pessoal, para a gente iniciar, né, a gente tem a dúvida aqui do Antônio Batista do Nascimento. Olha que dúvida interessante. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, eu tenho um filho de 15 anos e ele, né, diz que não consegue dormir com um peso em cima dele e como se fosse uma pessoa fungando no ouvido dele. E ele só consegue dormir depois das 4 horas da manhã. O que será? Me tire essa dúvida, por favor, agradeço desde já. Olha que interessante, né? A pessoa, ela não está conseguindo dormir antes das 4 horas da manhã, né? No caso, o filho dele, né? E ele está sentindo ali um fungado, né? Como se tivesse alguém respirando ali nas costas dele, né? No pescoço dele. Então, vamos tentar explicar. Pode ser um espírito negativo e ao mesmo tempo pode ser que não seja, tá certo? Mas como que a gente vai conseguir identificar? Bem simples. Se você estiver sentindo sensações negativas, dores pelo corpo ou algo ruim. Se for algo que esteja te prejudicando, esse espírito ele está te obsediando e, é claro, ele está sugando a sua energia. Então é necessário, primeiramente, antes de tudo, né, você identificar se você está sentindo algum tipo de malefício ou não. Se caso o que você está passando não está te prejudicando de forma alguma, ao contrário, só está te auxiliando, então provavelmente não é um espírito obsessor. Mas quando a gente vê, quando a gente trata, né, de espíritos da noite, principalmente por volta desse horário, que é o horário que o sono deveria estar mais pesado, é muito comum a gente encontrar espíritos obsessores. Entre ele, quiumbas, aquele famoso espírito Baba Yaga, né, que é o espírito do sono, entre vários outros espíritos. Então, provavelmente pode ser uma obsessão, né, ou seja, um espírito negativo que está impedindo, né, da pessoa descansar. Mas o correto e a forma mais clara é você conversar com a pessoa, ou se você estiver passando por isso, é você identificar se isso está te fazendo mal. Caso esteja te trazendo algum malefício, a forma mais correta é você procurar um terreiro de umbanda ou de candomblé, que seja, ou até mesmo uma igreja, né, para que eles possam fazer essa desobsessão espiritual. Tem algumas coisas que podem auxiliar, mas às vezes não vai solucionar o problema 100%, que é o que? Alguns banhos, tanto de proteção quanto também de limpeza antes de dormir. Mas a forma mais correta é você buscar ali um terreiro, tá certo? Ou então até mesmo uma igreja que possa te ajudar nessa desobsessão, ok? Espero que você tenha entendido, viu, Antônio? Vamos lá, próxima pergunta. No caso aqui é da Marina Marques, outra pergunta bem interessante. Olha, bom dia, não sou do terreiro nenhum, não sou de terreiro nenhum, mas como saber qual terreiro é o certo para mim frequentar, né? Qual será que é o terreiro ideal para você que vai iniciar agora, né? O que eu tenho o costume de dizer, pessoal? Você que está planejando ou com um pensamento ou está querendo entrar para dentro da Umbanda, a forma mais correta de você identificar o melhor ambiente, o melhor terreiro para você é visitar vários terreiros. É isso mesmo, pessoal, é visitar. Vai num, vai em outro, aquele que você se sentir bem,
é aquele local que é o local ideal para você, tá certo? Não é porque tem amigos, não é porque você conhece as pessoas, não. É o lugar, ou seja, o terreiro que você se sinta bem. Isso é muito importante, pessoal, porque o que acontece? Muitas pessoas acabam entrando em certos terreiros, às vezes, porque é mais próximo da minha casa, porque é mais perto, porque naquele terreiro tem gente que eu conheço. Aí a pessoa entra pro terreiro, só que ela não se sente bem lá dentro. Aí, conforme o tempo vai passando, ela começa a desconfiar das pessoas. Conforme o tempo vai passando, a energia que ela vai absorver daquele ambiente não será uma energia boa. Não que o ambiente e o terreiro seja ruim, pessoal. Simplesmente é porque ela não se adaptou e que ela não se sente bem naquele ambiente, ou seja, não é um local propício a ela. Então a forma mais correta de você identificar ou saber qual terreiro é o melhor e o ideal para você é você frequentar ali vários terreiros, fazer visita no caso em vários terreiros, e quando você se sentir bem em um específico, é aquele ali que será o ideal para você, independente de quais são as doutrinas que ali segue. Mas é um terreiro que tem isso, é um terreiro que faz isso, é um terreiro que faz aquilo. Se você se sentiu bem, aquele ali é o ideal para você, ok? Deixando claro isso, hein? Vamos lá, próxima questão agora, próxima pergunta é da Andy Souza. Ela pergunta: Axé, pai Patrick, estou frequentando o centro de Umbanda faz uns 2 meses e toda semana faço meus banhos e estou policiando meus pensamentos e está me ajudando muito. Minha vida pessoal e profissional e principalmente como ser humano. Queria iniciar na religião, mas vejo algumas pessoas falando que para se iniciar é cobrado até 15 mil reais, pois não tenho todo esse dinheiro. É correto cobrar um valor alto assim? Axé a todos. Ai, meu Deus. Chega até a doer o coração. Gente, deixa eu explicar para vocês. Iniciação de Umbanda. Não existe cobrança, tá ok? Nenhuma iniciação de Umbanda, nenhuma consulta umbandista existe e nem deve haver nenhuma cobrança. Não deve ser cobrado 10 reais para você passar por uma consulta, nem para você se iniciar. Olha o que pode estar acontecendo dentro da Umbanda, o que provavelmente muitos terreiros acabam fazendo. Quando você vai se iniciar, quando você vai fazer certas ritualísticas, quais, por exemplo? Vamos dar um exemplo aqui, o amanci, vamos dar outro exemplo aqui, o batismo, aonde vai ser utilizado alguns materiais. Exemplo, vai fazer um batismo, vai ser utilizado vela, vai ser utilizado ali a oferenda para Exu, vai ser utilizado o pano de cabeça. Esses materiais, ele tem um custo. Então, muitos terreiros fazem o que? Olha, esses materiais você compra. Então, eles te dão a lista para você mesmo ir lá e comprar. Então, dessa forma é até aceitável. Por quê? Porque são materiais de uso particular. Porque são materiais que será somente do seu uso. Agora, quando você tem que pagar algo para se iniciar, pessoal, infelizmente isso não é Umbanda, tá certo? Infelizmente, você entrou num terreiro desse que se diz umbandista e está cobrando, independente qual valor seja, ela disse 15 mil reais, mas independente qual valor seja, saia fora desse lugar, porque esse lugar não é terreiro de Umbanda, tá certo? Infelizmente isso não tem nada a ver com umbandista ou com Umbanda em si. Infelizmente hoje em dia também, né, pessoal, é triste porque as pessoas estão se aproveitando da religião ou estão transformando a religião de Umbanda em um comércio. Então a gente que é praticante, vocês também que vão iniciar, vocês tem que ficar bastante atentos, pessoal, com isso, né? Pera aí, a Umbanda cobra. Não, a Umbanda pode cobrar o material. Para quem é médio, pode ter ali uma taxa para poder ajudar nas contas do terreiro, água, luz, totalmente comum. Mas espera aí, tem coisa que está ultrapassando os limites. Para mim entrar, para mim passar por uma entidade, eu tenho que pagar. Para mim entrar, fazer um batismo, eu tenho que pagar esse valor. Gente, vamos ter um pouquinho de coerência, né? Porque hoje em dia, infelizmente, charlatão tem demais e pessoa querendo passar a perna nos outros tem mais ainda, né? E eles, infelizmente, estão usando da religião. Então, não, isso não faz parte da Umbanda, tá ok? Infelizmente. Tá aí.
a sua pergunta. Mas vamos lá, próxima pergunta agora. É triste isso, né, pessoal? Mas vamos lá. Próxima pergunta aqui é do Alexandro Lourenço. Ele pergunta: boa noite, pai. Patrick, boa noite, Alexandro. Poderia falar por que é tão raro vermos nos terreiros a pombogira rosa vermelha? Por que ela é tão rara? Então, interessante, né? Eu coloquei um vídeo no canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal, no canal oficial, das entidades, as entidades mais raras que existem. O que são entidades raras? São entidades um pouco mais antigas, né? Que hoje em dia não é muito costumeiro a gente ver trabalhando. Porque, como eu já falei em vários vídeos, né? Hoje em dia, o que a gente mais vê é Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Quitéria, Sete Saia e Maria Mulambo, né? A gente não vê muito ali outras pombogiras, né? Porque infelizmente o que aconteceu? Essas pombogiras que eu citei, exemplo, Maria Padilha, Maria Mulambo, Sete Saias, ganhou popularidade. Então, mesmo que as outras entidades se manifestem, né, infelizmente por conta ali do ego do médium, às vezes por conta da mistificação e um pouco também do animismo, né, aquela entidade acaba se apresentando com outro nome, né? Isso pode acabar acontecendo. Em breve eu vou explicar mais sobre isso. Mas quando a gente fala de pombogira ou de entidade rara, difícil de encontrar dentro de um terreiro, pessoal, isso vai depender muito de região para região. Necessariamente não tem como a gente falar, essa é mais rara do que essa, não tem como, porque vai depender de região para região. No caso, ele pergunta sobre a pombogira rosa vermelha. Provavelmente aonde que ele reside, aonde que ele mora, o estado, a cidade onde ele mora, ali não é muito comum. Mas em Minas, no caso onde que eu morava, era muito comum você ver a pombogira rosa vermelha. Então, para nós, a pombogira rosa vermelha não era uma entidade rara, entendeu? Por quê? Porque era uma região que já tinha um costume, né, de trabalhar com essa entidade. Então, quando se trata de uma entidade é rara, a outra é rara, isso vai depender muito, né, de região para região. Mas é como eu falei, existe aquelas entidades que são mais populares, né, que é Maria Padilha, Maria Mulambo, isso aí já virou um costumeiro aí do povo. Mas se tratando dessa questão rara, é mais de região para região, como eu acabei de citar aqui, certo? Mas vamos lá, próxima pergunta. No caso aqui é da Daniele Teodoro Hirata. Ela pergunta: sua bênção, pai Patrick. Oxalá te abençoe, Daniele. Incorporo na Umbanda há 3 anos. Na linha das águas incorporo a cabocla Iemanjá Janaína. Sim, ela não fala nada, porém escreve para se comunicar. Isso é comum na Umbanda? Vamos lá. O escrever dentro da Umbanda é comum? Não, não é comum. É correto? Sim, é correto. Só não é comum da gente ver. Por que não é comum da gente ver? Porque o que acontece, pessoal? Muitos umbandistas, por conta de tradições antigas, né, acreditam-se que as entidades eram ignorantes e que também acreditam-se muitas pessoas que as entidades não podiam ter aquele contato muito aberto, exemplo, com a escrita, com a leitura, porque isso ia, como é que eu falo, tirar a credibilidade das entidades. O povo ia dizer mais ou menos dessa forma: mas uma entidade escrevendo? Entidade não escreve, entidade não sabia escrever. Entendeu, pessoal? Só para vocês terem noção. Então as entidades, elas não utilizavam a escrita e não utilizavam a leitura para não tirar a credibilidade delas. Isso aí é uma questão, uma doutrina antiga, certo? Hoje em dia está mudando. Então é muito comum uma entidade tanto escrever quanto ler também. Porque a gente tem que entender o seguinte, vamos dar só um exemplo aqui. Quantos Exus em vida eram médicos, eram professores, eram padres, ou seja, eram pessoas estudadas. E essas entidades, pessoal, que foram padres, que foram médicos, que foram professores, elas com certeza, né, sabem ler, sabem escrever. Então é totalmente comum se a gente vê uma entidade escrevendo, é totalmente comum se a gente vê uma entidade lendo. Mas ainda, né, para algumas entidades, para algumas doutrinas, elas não se utilizam da escrita nem da leitura para não tirar a credibilidade delas. Então, vamos dizer que não é comum por conta de uma doutrina, né, umbandista geral, mas é totalmente normal, né? Porque, como eu falei,
A entidade ela sabe, ela não é ignorante. Tem entidade realmente que não sabe escrever e tem entidade que realmente não sabe ler. Né? Igual a gente encontra algumas entidades como caboclos que não teve ali estudos, pretos velhos que não tiveram estudos. Então certas entidades realmente elas não vão conseguir, porque elas não sabem. Mas muitas entidades elas têm sim, elas sabem ler, sabem escrever, totalmente normal, e elas podem usar sim desse artifício, tá certo? Mas isso aí é como eu falei, já é uma doutrina meio que um banda geral, né? Isso aí vai depender muito de região não, vai depender muito de doutrina para doutrina. Tem pessoas que vão considerar normal, não, normal, a entidade sabe ler, sabe escrever, então ela pode fazer isso. E outras pessoas vão achar que mas isso não faz parte da entidade. Então vai muito de lugar para lugar também, certo? Mas vamos lá, próxima pergunta. Agora é do Luiz Cláudio Gil de Oliveira. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, olha que pergunta interessante. Boa tarde, pai Patrick. O correto na hora de entregar ou colocar uma rosa para pombogira é tirar os espinhos ou não, né? Tem até uma canção, pessoal, agora eu não lembro certinho, que fala que a pessoa entrega uma rosa pra pombogira, agora eu não lembro certinho da música. Te dei a rosa, tirei os espinhos, mais ou menos assim, né? Dá a rosa pra pombogira e tira os espinhos. Então, pessoal, vamos lá. Isso aí vai da pessoa, né? Vai de cada pessoa. Mas, se tratando aqui, vamos tentar só dar um exemplo aqui pra vocês. Quando você vai presentear, vamos dar um exemplo que você seja casado, né, você vai presentear a sua esposa com uma rosa, né, com um botão de rosa. Você vai dar a rosa para ela com os espinhos? Não, porque ela pode se machucar, né? Então é a mesma coisa. Quando você vai ofertar ali uma rosa para a pombogira, então o ideal é que você tire os espinhos, tá ok? Então o ideal é que você tire os espinhos. O ideal, quando você vai fazer uma oferenda, um agrado. Agora, é claro que pode existir vários tipos de trabalho espiritual, né, que você vai oferecer a rosa pombogira e não vai tirar os espinhos, porque ela vai também usar a energia também do espinho em si. Mas, né, se for somente um agrado, se for somente uma oferenda, então tire os espinhos, que é uma questão de respeito, tá ok? É como se você estivesse dando, né, uma rosa para ir para sua namorada, para o seu namorado, para o seu esposo, para sua esposa, e quando ela fosse pegar a rosa, ela ia provavelmente se machucar. Então o ideal é que você tire aí os espinhos, tá ok? A forma mais correta, né? É uma questão de respeito em si, tá certo, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Lembrando, aquelas pessoas que dão a rosa com espinhos, que não tiram os espinhos da rosa para fazer oferenda, também não está errado, viu, pessoal? Só para deixar claro aí. Mas a forma mais correta seria tirar o espinho, tá certo? Espero que você tenha entendido. Mas vamos lá. Próxima pergunta. No caso aqui a gente tem a pergunta da Sandra Ramos. Olha que pergunta. Essa pergunta aqui, pessoal, muita gente vai ficar meio que perdido ali. Ela pergunta assim, ó: por que quando a gente está triste não incorpora, né? Por que quando a gente está triste, angustiado, né, a gente não incorpora? Gente, deixa eu tentar explicar para vocês, até quando se trata de mediunidade. A mediunidade, ela está muito ligada com os nossos sentidos, porque querendo ou não, a mediunidade é um dos nossos sentidos. Mediunidade é como se fosse o sexto sentido, né? Tipo, nossa, meu sexto sentido está apontando que vai chover hoje. Isso é uma mediunidade, pessoal, só para vocês terem noção. É uma mediunidade sensitiva. Aí quando a pessoa é sensitiva, ela é sensível para certas coisas, né? Aí diz que essa pessoa tem um sexto sentido. Mas na verdade é uma mediunidade. Então o que acontece? Mediunidade e os nossos sentidos estão ligados. É tudo a mesma coisa. Amor, ódio e por aí vai. Quando a gente está triste, quando a gente está chorando, quando a gente está angustiado, nós abaixamos a nossa vibração. É isso mesmo, pessoal. A gente abaixa a nossa vibração. E quando a gente baixa a nossa vibração, o que acontece? As entidades, elas não vão se aproximar da gente para incorporar, tá certo? Por quê? Deixa eu explicar para vocês. As entidades que todo mundo trabalha, a entidade que você trabalha, a entidade que você incorpora, ela está em um grau evolutivo maior, em um plano espiritual maior. Então a energia dela
a energia vibratória dela é mais elevada que a nossa, muito mais elevada. E a nossa energia ela é aqui. Quando a gente vai iniciar o trabalho de incorporação, nós, médios, devemos elevar a nossa vibração. A gente está numa vibração, a gente tem que elevar a nossa vibração. E mesmo assim a gente ainda não consegue alcançar a vibração de uma entidade. Mas aí a gente tem que elevar. Como que a gente eleva essas vibrações? Né? Pensamentos positivos, pensamentos voltados à entidade, onde que entra aquela questão da concentração para incorporar, né? E também a preparação, exemplo, banhos pós-gira, né? Banhos antes de entrar para a gira, banho antes de ir para o terreiro, a firmeza ali, acender a vela, aquela preparação do início do terreiro, isso tudo vai te influenciar e te ajudar para que você eleve a sua vibração. E os pensamentos sempre voltados ali à entidade positivo. E a entidade também, ela vai ter que abaixar um pouquinho a vibração dela. Ou seja, nós médios elevamos e as entidades aqui, e as entidades abaixam. Feito isso, há a incorporação. Então o que acontece? Seguindo esse mesmo exemplo, a entidade ela está aqui. O médio está aqui, vibração. O médio tem que elevar até aqui para a entidade abaixar até aqui. Só que o que acontece? A entidade ela abaixa a vibração dela e fica esperando o médio. Só que aí o médio está triste, o médio está angustiado. Em vez dele elevar a sua vibração para chegar, para igualar um pouco ali a entidade, em vez dele elevar, ele vai fazer o que? Ele vai abaixar essa vibração. Então a entidade ela vai ficar o que? Distante. Não que a entidade vai estar distante, mas o que acontece? A questão energética, né, para a incorporação, a entidade vai estar longe para fazer o acoplamento mediúnico. Então essa incorporação, ela não vai ser o que? Ela não vai ser concluída devido a esse distanciamento energético por conta da tristeza, da angústia. Aí também tem um outro porém, pessoal. A entidade ela sempre vai estar ali, só não vai ocorrer a incorporação, porque é necessário ali fazer essa transferência, né, essa mudança, essa transformação de energia para que ocorra a incorporação. Mas aí o que pode acontecer? Quando você abaixa a sua vibração, aí você está se igualando à vibração de espíritos trevosos. Ou seja, nós estamos aqui. Se a gente eleva, a gente fica mais próximo às entidades. Se a gente abaixa a nossa vibração, a gente fica mais próximo de espíritos trevosos. Então, deve-se tomar bastante cuidado com isso. É claro, gente, abaixou sua vibração não quer dizer que você vai dar passagem ali para um quiumba, para um espírito obsessor, não. Mas não é aconselhável. Então, mantenha sempre a elevação, quer dizer, mantenha sempre a vibração elevada, é alegria, né? Claro, tem momentos que estamos tristes, mas tenta, né, firmar a sua cabeça, firmar o seu pensamento para as coisas fluírem, tá certo? Então aí, ó, espero que vocês tenham entendido sobre essa questão. Mas é isso, pessoal, chegamos aí ao fim desse vídeo, né? Espero que todos tenham gostado e entendido. Mais uma vez, se você não é inscrito do canal, se inscreva. E uma coisa bem importante, pessoal, deixa sua curtida, participe, basta você deixar sua dúvida nos comentários de qualquer vídeo, pessoal, que a gente pega a dúvida e traz aqui, porque o foco do canal é esse. Mas é isso, né, pessoal? Espero que todos tenham gostado, entendido. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.